Ah, que eu estou saindo aqui. Só um minutinho. Eu tinha saído, agora acho que eu voltei. Isso aí. Tudo certinho aqui? Então vamos lá. Vamos de novo. Vamos começar a nossa história. Olá, pessoal, tudo bom? Vamos começar a nossa história, isso mesmo. E quem sou eu? Eu sou a professora Paula Pagu, aquela professora que adora ouvir histórias, ler histórias e principalmente contar histórias. E eu estou aqui muito representatividade, isso mesmo. Estou representando vários professores aqui, de diversos lugares. E nós teremos muitas lives. Esta é uma de diversas lives que teremos na Secretaria Municipal de Educação, com muitos temas. Alguns mais formativos, mais para nós estudarmos, para os educadores, outras mais leves, contações de histórias e muitas outras possibilidades, tá? Sempre com o intuito de informar, de trazer coisas bacanas para vocês. Estamos distantes, mas nesses momentos de lives, de transmissão, estaremos mais próximos, tá? Então eu gostaria de coração, abrir os braços. Peço que vocês abram aí também para a gente receber essas histórias entrarem nas nossas casas. Agradeço os educadores, educadoras, pais, mães responsáveis e principalmente as crianças que estão aí, que podem assistir essas histórias, tá bom? Então, rapidamente, eu vou falar um pouquinho por que eu estou aqui contando histórias, né? Eu sou professora da rede, eu sou professora de sala de leitura da MF Firmino Tiburcio da Costa, da Dre Penha, tá? E eu sempre fui uma criança que sempre fui apaixonada por histórias. E ao longo do tempo fui crescendo, fiz letras, fiz pedagogia, sou doutora palhaça de hospital, fui tanto na arte quanto na educação. Sou estudante de filosofia e fui nessa caminhada. Quando eu entrei na rede, eu me apaixonei pelo programa Sala de Leitura. Achei o máximo, fiquei assim, batalhando para conseguir entrar. Quando eu entrei, fiquei muito feliz, mas muito apavorada também. Achei tudo um mundo novo, mágico, dar aula para a escola inteira, do primeiro ao nono ano, trazer a fluência, o prazer, o gosto pela leitura. E a sala de leitura, mais o projeto AEL, que eu sou orientadora da minha escola, junto com a professora Regina, desse projeto AEL, me trouxeram muitas formações, aprendizados, pessoas diferentes para eu conhecer, né? Os convidados, os bate-papos, né? WhatsApps, com outros professores, com outros educadores, foram me deixando maior, me deixando encorajada, empoderada. Eu escrevi um livro infantil e do livro eu fui contando cada vez mais histórias. Na sala de leitura as pessoas foram gostando, né? Isso é importante, ouvir o outro, que a gente não faz nada sozinho, é importante esse olhar do outro. E fui me sentindo cada vez mais feliz e realizada nisso. Das contações de histórias vieram o canal no YouTube, das contações de histórias vieram contar histórias em outros lugares, sair do meu território, a minha sala de aula, ir para bibliotecas, para outras escolas, para saraus, e eu estou sempre aprendendo, porque a gente sempre está nesse processo de aprendizado, aprendendo a ser contadoras de histórias, porque eu acredito que todo mundo é contador de histórias. Cada um ao seu jeito, cada um ao seu modo, com o seu jeito de ser. Todo mundo é um pouco contador de histórias. Eu sou muito feliz como professora, eu sou muito feliz em sala de leitura. Quem me trouxe esse amor pela leitura foram as professoras dos anos iniciais, palmas para as professoras dos anos iniciais, aquelas leituras de leite no começo das aulas. Então, eu acho que tudo a literatura salva nesses momentos de isolamento, de pandemia. Ela mostrou sua força, assim como a ciência.
como ela é importante, como ela é especial. Então, eu sou muito feliz como contadora de histórias e como professora contadora de histórias, né? Eu tenho um amigo Carlos que é da Biblioteca do Céu São Mateus e ele brinca, ele fala que eu sou uma contadora de histórias que estou dando aula. E estou dando aula contando histórias. Eu acho que eu sempre vou ser assim. E vamos falar agora dos adereços, do que a gente pode usar numa contação de histórias. Tudo que eu for falar aqui, gente, humildemente, que de repente a gente ajuda um, ajuda o outro, tá? E vamos aprendendo juntos, tá? Peço desculpas que no início a conexão falhou, mas agora eu acho que vai tudo certo. Eu gosto tanto de usar os gestos, né? Expressão corporal, como materiais não estruturados, não esses materiais que nós olhando, não necessariamente parece que é de uma história. Eu gosto desses materiais porque eu acho que a criança pode trabalhar junto, pode curtir junto com a gente, pode estar neste movimento, né? Junto, aprendendo junto. E todo mundo tem algumas coisas em casa para construir história. Não precisa gastar, não precisa de coisas mirabolantes de repente para contar uma história, tá? E claro, por que não termos os fantoches, termos as maquetes? Já estou dando spoiler, né, gente? Por que não? Não há problema, mas acho que tudo é interessante, tudo é bacana para contar histórias. Então, eu vou fazer o seguinte com vocês, para humildemente tentar ajudar. Eu vou começar com quase nada, só um adereço, e vou aumentando até chegar mesmo nas maquetes e no fantoche, para nós irmos construindo juntos e trabalhando juntos. E aí eu vou ficar muito feliz de vocês, crianças grandes e crianças pequenas que estiverem aí, participarem comigo da história, tanto respondendo as coisas aqui que vocês vão ver como vai ser, e também comentando aí no chat, nossa, você contou uma lenda, eu gosto dessa outra, dessa cultura, eu tenho essa outra possibilidade de leitura, eu conheço essa história um pouquinho diferente, porque muitas vezes as histórias são antigas e a gente conhece com um outro olhar, com outro escritor, com outra edição, tá bom? E nós trabalhamos juntos, porque a contação de histórias somos todos aqui. Agradeço vocês estarem aí e agradeço principalmente as meninas intérpretes de Libras, a Tatiana e a Ana Cláudia. Estou muito feliz delas estarem aqui, tá bom? Comigo, compartilhando aqui esse momento de contação de histórias, tá? E eu tenho sempre na contação de histórias a minha sacolinha. Lembra do Gato Félix? Foi mais ou menos por isso que eu tenho essa sacolinha. E eu mexo nela, porque aqui tem várias histórias. Isso, várias histórias. Quem me deu, crianças pequenas e crianças grandes também, foi uma fada madrinha. E ela colocou várias histórias. Assoprem aí. Isso mesmo. E aí a gente ajuda, a soltar as possibilidades de histórias. Isso mesmo. Mas quem aí? Quem gosta de uma história? Quero saber, tô perguntando. Respondam aí no chat. Quem aí gosta de história? Eu adoro histórias. Mas a primeira história que eu vou contar vem da cultura africana. E a segunda vem da cultura indígena. Eu fiquei muito feliz de poder contar essas histórias. Sei que nas escolas de vocês, nos espaços culturais que vocês estão, tem muitas histórias assim, muitos projetos da cultura indígena, da cultura africana. Pessoal, não que as outras culturas não sejam especiais, todas são muito especiais, mas eu penso que a cultura indígena e a cultura africana, por muito tempo, ficaram de fora do nosso contexto escolar, de fora da nossa sociedade, de fora com a importância que elas merecem, né?
pensarmos na nossa alimentação, no nosso jeito de ser. Quando a gente estuda essas culturas, a gente está estudando a nós. E aproveito e faço uma propaganda, um convite, que para mim foi muito especial. A live da quinta-feira passada está no Facebook da Secretaria da Educação Étnico-Racial. Foi maravilhosa, né? Eu acho que todo mundo deveria assistir, educadores, familiares. Nossa, foi para mim muito válida, muito impactante, muito importante. Então, voltando, eu acho que a literatura é muito importante nessa representatividade. Temos sim que ler, que contar, que explorar a cultura indígena e a cultura africana, tá bom? Eu falo para os meus alunos que se fala muito que a humanidade iniciou no continente africano, assim como nossos povos originários são os indígenas. Então, olha o polo cultural, olha a importância para nós da cultura indígena e da cultura africana, tá bom? E como eu perguntei para vocês, quem aí gosta de histórias? Eu adoro. E a primeira história, que é da cultura africana, como eu disse, se chama o Baú de Histórias. Isso mesmo, o Baú de Histórias. Dizem que antigamente não existia na Terra inteira nenhuma história. Por isso que essa história também muitos conhecem como a história das histórias. Isso mesmo. Nenhuma história, nada, nada, nada. E todo mundo achava muito triste não ter uma história para se contar. Como assim, nenhuma história? Era assim. Mas quem menos gostava disso, de não ter histórias, era Kuaku Anansi, isso mesmo, o nosso Homem-Aranha. Dizem que ele era metade homem, metade aranha, e tinha um poder encantador de fazer teias de prata com muita facilidade. E ele era muito esperto. Ele era magrinho, franzino, mas era muito esperto. Tinha ideias fantásticas. Onde ficavam essas histórias, crianças grandes e crianças pequenas? Ficavam com Niame, o Deus do céu. Ficavam lá no céu, guardado numa caixa, num baú, ao lado de seu trono. Ninguém mexia nelas, elas ficavam lá guardadas. Um belo dia, o nosso Kuaku Anansi, o nosso Homem-Aranha, teve a ideia de ir lá no céu, atrás das histórias, pedir as histórias para Niame. Pessoal, essa história da cultura indígena, da cultura africana, ela tem uma coisa bem legal, que vocês podem participar comigo da história. Muitas outras histórias da cultura africana também têm isso, como outras histórias de outras culturas. Repetição de palavras. Às vezes eu vou falar aqui, correu, correu, correu. E vocês repitam comigo aí em casa, tá bom? Porque aí a gente reforça a ideia e vocês participam também. Então, vamos lá. O nosso Kuaku Anansi, o nosso Homem-Aranha, teceu algumas teias do chão até o céu. E vamos lá, gente. Subiu, subiu, subiu. Até o céu. Isso mesmo. E logo chamou Niame para conversar. Quando o Deus do céu viu aquele ser tão pequenininho, velhinho e magrinho, deu uma risada muito alta. Você, aqui no céu, como ousa vir pedir o meu baú de histórias? Disse Niame. Mas Anansi não quis saber, não se curvou e continuou falando. Eu gostaria, sim, do seu baú de histórias. Pode colocar o preço que você quiser. Niame, pessoal, percebeu que Anansi estava decidido e que não ia voltar atrás, que iria querer o seu baú de histórias. Então, pensou num preço praticamente impossível de Anansi conseguir. Então, Anansi, eu vou pôr o preço ao meu baú de histórias. Você terá que trazer 3 coisas para mim. 3 coisas de preços incalculáveis. O primeiro, o sebo. O leopardo de...
dentes terríveis. O segundo, os umboros, os marimbondos, que picam como fogo. E o terceiro, a fada Moatia, aquela fada que nenhum homem jamais viu. Tatiana, mostra pra gente como é que faz o leopardo. É assim, ó, como faz o leopardo em Libras. Obrigada, Tatiana, e obrigada a todos os intérpretes de Libras que fazem a nossa cultura, a nossa literatura muito mais acessível. Palmas para elas aí, gente, nos comentários. Parabéns, viu, Tatiana, representando todos os intérpretes de Libras. Continuando, foram essas 3 coisas praticamente impossíveis que Niame pediu a Nancy. Vocês pensam que a Nancy desistiu? De jeito nenhum. Olhou para Niame e disse: acho certo, acho prudente. Vou trazer em breve aquilo que me pediu. Riu Niame, achando praticamente impossível. E o que fez o nosso Homem-Aranha? Ele desceu, desceu. Vamos lá, pessoal. Desceu, desceu do céu até o chão. E foi correndo, 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 correndo atrás do leopardo, sim, Josebo. E quando o leopardo viu a Nancy, adorou e logo pensou: ah, nossa, aqui está o meu almoço. Não precisarei nem correr, nem ir atrás de algum almoço em algum lugar. Sim, mal sabia o leopardo da esperteza do nosso Homem-Aranha de Anansi, que disse para o leopardo: se tiver que ser, vai ser. Mas antes de me devorar, vamos fazer um jogo? Sim, crianças grandes e crianças pequenas. A Nancy sabia o ponto fraco do leopardo: jogos e brincadeiras. O Zebo Leopardo adorou a ideia. Ele foi logo perguntando: como é essa brincadeira? A brincadeira é fácil. Eu amarro, amarro, amarro as suas patas e solto. Depois você, leopardo, amarra, amarra, amarra os meus pés e depois solta. Quem prender e soltar primeiro, ganha. O Zebo adorou, já pensando que quando prendesse a Nancy, iria devorá-lo. Ah, o nosso Homem-Aranha era muito ágil e foi prendendo, 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 prendendo o Zebo que ele não teve como sair dali. Pegou o leopardo, amarrou a uma árvore e por lá ele ficou. E ainda disse para ele: não fique triste, leopardo, logo você encontrará Niame, o Deus do céu. E foi correndo, correndo, correndo nosso Homem-Aranha, atrás de quem? Sim, dos umboros, os maripondos que picam como fogo, para a sua segunda empreitada, o seu segundo desafio, a sua segunda tarefa. Vendo lá o ninho de marimbondos, ele teve uma ideia de como conseguir pegá-los. Pegou uma cabaça, que criança seria um pote de água, tá? Com tampa. Tirou a tampa, encheu ele de água, jogou um pouco nele e começou a gritar, jogando essa água no ninho de marimbondos. Fujam! Fujam todos os marimbondos daí, corram! Venham para cá porque a chuva é muito grande, é muito forte. Entrem na minha cabaça, entrem no meu pote, que eu vou salvar vocês. E os coitados do marimbondo só diziam: obrigada, 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 Nancy. Eles entraram e ele fez. E assim ele fez. Levou a cabaça para perto de Josebo, amarrou, amarrou, amarrou a cabaça e ali ficou. E disse para os marimbondos: calma, logo vocês estarão juntos com Niame, o Deus do céu. E foi para a sua terceira empreitada. Sim, foi para perto das plantas da árvore de Flamboyant, onde as fadas africanas dançam para pegar Moatia. Teve uma ideia surpreendente dessas espertezas que só a Nancy tem. Pegou,
fabricou uma boneca de madeira, encheu essa boneca de cola, colocou na frente da boneca um cesto, isso com inhame assado, porque ele sabia que era uma das comidas preferidas de Moatia, e minhas também, diga-se de passagem. E colocou lá, amarrou a cabeça da boneca e ficou ali escondido, segurando a cabecinha da boneca atrás de uma árvore. Pois bem, logo veio, sim, as fadas dançando, do jeito maravilhoso, encantador, surpreendente que só as fadas africanas sabem dançar. E elas vieram, todas dançando lindamente. Quando Moatia viu aqueles inhames assados, pediu para a boneca. Boneca de borracha, nossa, eu estou morrendo de fome. Posso comer esse inhame? A Nancy puxou a cabeça da boneca, como se ela estivesse dizendo sim. E assim fez. Moatia comeu todo o inhame e se deliciou. Quando terminou, foi agradecer a boneca. Muito obrigada, boneca de borracha. Como você fez esse inhame? Que delícia. A boneca não dizia nada, afinal de contas, boneca não fala. E nem o Anansi puxava. Isso foi irritando profundamente a fada. Boneca de borracha, fale comigo, que falta de respeito, você nem responde. E a boneca, nada. Boneca de borracha, se você não falar comigo, eu vou te dar um tapa. Eu vou pegar com você. E ela foi lá segurar na boneca aí. Ficou presa. Isso, ficou presa na cola. Boneca de borracha, se você não soltar minha mão, eu vou te dar um tapa, vou te dar outro tapa. E foi, segurou crianças, e aí ficou mais presa. E aí só piorou, porque ela foi tentando colocar o pé para tentar se soltar, e foi ficando cada vez mais presa. Isso mesmo. Quando a Nancy percebeu que a nossa fada estava totalmente presa, ele saiu do arbusto, pegou a nossa fada, amarrou e disse a ela também: calma, fada, logo mais você estará com Niame, o deus do céu. Pegou a fada, o leopardo, os marimbondos e amarrou. Sim, com suas teias de prata. Fez novamente uma teia do chão até o céu. E subiu, junto com suas 3 tarefas, com suas 3 dádivas, com suas 3 conquistas. Crianças grandes e pequenas, quando ele chegou no céu, isso mesmo, e quando viu aquela lindeza, aquilo mesmo que conseguiu a Nancy, Niame ficou surpreendido, não esperava, não é? E disse a todos da corte, venham ver o surpreendente Anansi, o surpreendente Homem-Aranha, que conseguiu pegar as 3 tarefas. Sim, o Zebo, não é? O leopardo com garras e dentes terríveis. Omboros, os marimbondos que picam feito fogo, e a fada Moatia, que nenhum homem jamais viu. Agradeceu a Nancy e disse: Anansi, é seu agora o baú de histórias, e para sempre será seu e será chamado de baús de Anansi, o baú de aranha. Crianças, muito feliz, a Nancy desceu até seu povo. Abriu o baú de histórias. E elas foram saindo. Os contos, as crônicas, os poemas, as histórias de aventura, de terror, de magia, de fadas, todas foram saindo. E não ficaram
ficaram só no povoado. Foram para os 4 cantos do mundo, sim. E a partir delas que iniciaram os contadores de histórias, os professores, os bibliotecários, as rodas de conversa, as leituras ao pé da fogueira, sim, os saraus, os slams, tantas possibilidades de leituras e de literaturas, até essa que estamos hoje. Sim, graças ao continente africano, graças a Nancy, estamos aqui hoje contando histórias. Eu adoro essa história, é a minha história preferida da cultura africana. E se vocês tiverem outras, podem mandar aí no chat, nos comentários, outras histórias, porque eu gosto muito de conhecer, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, hoje não der tempo de responder, eu estou nas minhas plataformas digitais, como Paula Pagu no Facebook e Paula Pagu Bora Ler no Instagram e no YouTube. Se vocês tiverem outras histórias, eu sempre gosto de aprender e compartilhar, tá bom? Agora vamos para a contação de histórias da cultura indígena, tá bom? Essa também é a história que eu gosto demais. Vou pôr aqui meus adereços. É a história de uma índiazinha, sim. E a história da nossa lua, tá bom? Dizem, sim, que lá na Amazônia, há muito tempo atrás, acreditava-se que a lua, na verdade, era um deus chamado Jaci, sim, e que vez ou outra Jaci escolhia uma jovem para brilhar com ele lá no céu, sim, como se fosse estrela, sim. Ficava a lua e as estrelas, que antes eram as indiazinhas. As índias morriam de medo disso. Dizem até que não saíam à noite, não, noite de lua cheia, principalmente jamais. Mas tinha uma indiazinha, a indiazinha Nayá. Nayá sonhava em ser a escolhida da lua. Isso mesmo. Era uma índia encantadora. Trabalhava, ajudava, tinha muito orgulho do seu povo. Mas de dia só esperava a noite para contemplar Jaci. Sim, a lua. Ela ficava a noite inteira contemplando Jaci. Seu pai e seus companheiros ficavam preocupados, porque Nayá não era escolhida e ficava cada vez mais triste, cada vez mais encantada pela lua, e cada vez mais triste por não ser escolhida, muitas vezes nem se alimentava. Mas Nayá continuava enamorada, gostando da natureza, mas apreciando a lua. Dizem crianças grandes e pequenas que numa noite a lua estava ainda mais bonita, mais perfeita, mais grandiosa. E Nayá, quando estava ali deitada em sua rede, ficou admirada com a luz da lua e resolveu dessa vez, diferente das outras, queria conseguir alcançar aquela lua. E correu, foi atrás da lua, pedindo para ser escolhida ou tentando alcançá-la, mas não conseguiu. Triste, Nayá sentou perto de um rio para se refrescar e descansar. Quando olhou no espelho do rio, ficou admirada. Estava ali a lua, mais bonita do que nunca. Crianças, o que Nayá fez? Isso mesmo. Nayá se jogou no rio, nem pensou, tentando alcançar a lua.
Quando se deu conta, viu que não era a lua na verdade. Era somente o seu reflexo, mas não deu tempo. E Nayá foi afundando, afundando, afundando. Dizem que a lua, com dó de Nayá, a transformou numa estrela diferente daquelas outras que ela havia transformado em estrelas do céu. Transformou Nayá na estrela das águas, na estrela da superfície, a Vitória Régia. Sim, a Vitória Régia, pesquisem aí, crianças, se vocês nunca viram depois. Linda flor, que toda noite abre sua folha branca, suas folhas brancas, para contemplar a lua. Sim, e Nayá sempre ficou feliz, para sempre feliz, porque toda noite ela ficava lá, a contemplar a lua. Sim, essa é uma lenda que os indígenas costumam contar para explicar o surgimento da Vitória Régia. Sim, as lendas muitas vezes vêm para explicar um acontecimento, algo da natureza, o surgimento de alguma coisa, sempre dessa forma encantadora. Pessoal, existem outras inúmeras lendas, inúmeras histórias da cultura indígena, muito maravilhosas que vocês têm que conhecer. Espero que essas duas sejam só sementinhas a vocês conhecerem e explorarem cada vez mais a cultura indígena e a cultura africana, tá bom? E não podemos esquecer, quando falamos da cultura africana, principalmente, que essas histórias vieram para nós com muita resistência e luta, muitas vezes, através dos navios negrinhos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas lendas. E procurem também o folclore brasileiro, sim, Boitatá, Curupira e muitas outras histórias encantadoras e maravilhosas para a gente contar e para a gente conhecer, ou reconhecer, ou ler de novo nesta quarentena, nesse isolamento social também e na volta às aulas também, tá bom? Vou agora para um outro tipo de história, tá? Eu hoje estou para ajudar quem está fazendo vídeos, contações de histórias na internet. Fica também uma dica do fundo branco, de estar de preto, porque, na verdade, como eu vou contar histórias diferentes, de gêneros diferentes, isso é muito bom, porque às vezes uma criança ou adulto gosta mais de um gênero e menos do outro, e aí ele acaba tendo contato com diversos tipos de gênero, tá? Vou pegar aqui meus adereços e as histórias que eu vou contar para vocês agora. Essa história é um conto popular. Isso, um conto popular. São aqueles contos que passaram de ouvido a ouvido, pessoas a pessoas, que nos fazem aprender, refletir. Sim, são muito legais, eu gosto bastante. E esse conto, quem nos mostrou foi Hans Christian Andersen. Isto mesmo. Tá? Eu gosto muito dessa história. É a roupa nova do rei ou a roupa nova do imperador. Tem essas duas. Ou o Rei Nu também tem esses três títulos dessa história. Tá? Quando eu falo que Hans nos apresentou, é que esses folcloristas, essas pessoas escreveram muitas histórias, mas outras eles ouviram, registraram, recontaram, como os irmãos Grimm, que tem essa força, que tem essa magia e que só nos agraciaram de nós conhecermos tanto diversos tipos de histórias, como contos de fadas e por aí vai, tá? E eu tenho um carinho especial ao Hans. Por quê? Hans é o nome da biblioteca que eu frequentava quando menina, ali na Celso Garcia, perto do Hospital Tatuapé, que eu também sou palhaça, doutora palhaça voluntária lá. Lá tem a biblioteca Hans e a biblioteca Cassiano Ricardo, e é lá que eu fazia os trabalhos. Crianças pequenas, antigamente, a gente pesquisava e fazia trabalhos nas bibliotecas. E por que eu estou falando disso? O que isso tem a ver com a história? Vou falar para vocês. Pesquisem, entrem, frequentem, conheçam quem não conhece, claro, e quem conhece vá ainda mais. As bibliotecas.
Sim, agora eles estão com muitos conteúdos virtuais de contações de histórias, de outros vídeos, mas quando né, nós tivemos a possibilidade de ir aos lugares, às bibliotecas, a biblioteca é um sarau, gente, é um polo cultural muito rico. Lá tem leitura, tem cursos de contação de histórias, tem saraus, tem músicas, tem feiras de livros, tem muitas coisas nas bibliotecas dos céus e nas outras bibliotecas. Então fica a minha dica, né? Humildemente, conheçam, vejam os calendários das bibliotecas, porque tem muita coisa bacana nas bibliotecas, tá bom? Então, dizem que era uma vez, muito antigamente, um rei. Isso, crianças grandes e crianças pequenas, um rei. Mas esse rei era muito vaidoso. Sim, cada hora com uma roupa diferente. Cada hora com uma cor de roupa diferente. Às vezes ele trocava de roupa. No mesmo dia, várias roupas. Se preocupar com o seu povo, saúde, educação, moradia, nada. Ele só gastava o seu dinheiro com roupas. E seus funcionários, tinham que dizer que ele estava sempre bonito, sempre bem vestido e sempre maravilhoso. Os dias foram passando e ele foi só se emperequetando. Sim. Nesse reino onde ele era o imperador e ele reinava, tinha muito movimentos de estrangeiro. E essa história desse rei foi conhecida pelos quatro cantos dos ventos e dos reinados de todos os lugares. Um dia, descobrindo tal história, dois impostores, dois mentirosos, dois farsantes, acharam melhor, pensaram e tiveram uma grande ideia de tirar vantagem deste rei tão vaidoso. Disseram, comentaram e espalharam também aos quatro ventos que eram os alfaiates, os melhores que já poderia ter existido. Costureiros sem fim, porque eles tinham um diferencial. Vocês sabem aí, em casa, qual é o diferencial deles? Quem conhece a história sabe. Eles tinham um tecido mágico e só eles sabiam mexer nesse tecido mágico, costurar, que se transformaria, sim, na vestimenta mais bonita que já foi vista em todos os lugares. Sim. Mas tinha um pequeno detalhe. Sempre tem um detalhe, né? Só era capaz de ver essa roupa quem fosse muito inteligente e competente. Quem fosse inteligente e competente. O rei, crianças pequenas e grandes, ficou enlouquecido quando soube dessa história. E pediu logo, por favor, vão atrás desses dois. Não importa o dinheiro que for. Eu quero esses dois no reino, eu quero essa roupa. Eu mereço, eu sou o rei mais bonito e o mais especial. E assim foi. Contrataram esses dois mentirosos, esses dois farsantes, por muito e muito dinheiro, isso mesmo. E lá eles começaram a costurar, arrumar o tecido, a fingir que estava bordando, fingir, crianças, porque na verdade ali não existia nada. Todos os funcionários do rei, quando iam ver o trabalho dos farsantes, voltavam dizendo para o rei: nossa, que trabalho lindo! Nossa, que tecido maravilhoso! Claro, crianças, quem ia dizer que, na verdade, não estava vendo nada? Como ia fazer isso? Não podia, porque se dissesse, iria mostrar que era pouco inteligente e nada competente. Exatamente. Os dias foram se passando
E eles continuavam costurando, às vezes até altas horas, costurando nada, fingindo que estavam ali costurando, aumentando, diminuindo aqueles bordados. Um belo dia, o rei pediu para o seu ministro, primeiro-ministro de mais de sua confiança, porque já estava chegando perto do dia de entrega da roupa. Vá lá, meu ministro, que eu mais confio, e veja se a roupa está ficando boa. Crianças, o ministro ficou desesperado. E se ele não visse nada? Seria ele demitido? Por claro, não ser inteligente, nada competente? Mas ele foi. Chegando lá, viu os farsantes e ficou desesperado por não ver nada, mas ficou bem na dele fingir. Está vendo, primeiro-ministro, diziam os dois. Que lindas as roupas, que linda a cauda, que lindo tudo. Você está vendo esse bordado? E essas cores você gostou? E ele desesperado, porque ele não estava vendo nada. Mas manteve a pose. Nossa, como está bonito, isso mesmo. E que cor é essa? Vermelha? Não, é roxa. Dá uma olhada aqui, é roxa. E depois tem um bordado de flor. E o seu ministro foi anotando tudo para poder contar para o rei. E assim foi. Cada um dos funcionários ia chegando lá com os farsantes, a pedido do rei, e vendo e fingindo que estava vendo as coisas. A população do reino, vocês sabem que essas histórias, espalham rapidamente, né? Ficaram curiosos de ver a roupa nova do imperador. E foi combinado que existiria um desfile para mostrar para todos a roupa nova do imperador. No grande dia, chegaram os farsantes para o rei, para eles mesmos arrumarem o rei. Fizeram questão de colocar a roupa que, na verdade, não existia. E foram lá. Pediram para o rei: rei, tire as suas roupas, fique só de ceroulas. Ceroulas, crianças pequenas, ou talvez as grandes, algumas não conheço, acho que a maioria conhece, mas é uma calça que se usava antigamente, assim, uma calça de pano, tá? Para vocês entenderem o que era. Ele ficou, o rei, eles foram tirando cada roupa dele, ajudando, e ele ficou só com essas ceroulas, tá bom? E eles foram fingindo que estavam colocando um braço, outro braço, pediram para o rei levantar as pernas e colocaram, bem bonitinho, arrumaram a cauda que não existiram e foram lá. E o rei ficou se achando mais bonito. Mas, quando ele olhou no espelho, deu um certo medo, porque, sim, ele não viu nada, não estava vendo nada, mas fingiu que estava vendo tudo. Chegou o grande dia e foi o nosso rei desfilar. Gente, estava lá todo o reinado, todas as pessoas para ver o desfile do rei. Ninguém enxergava nada, mas todos batiam palmas, todos diziam que o rei estava lindo. Por quê? Claro! Crianças adultas, crianças grandes e crianças pequenas. Ninguém queria dizer que não era inteligente e tampouco competente. E aí foi. Até que num dado momento daquele desfile, uma criança, sempre tem uma criança, né? Espontânea, especial, que fala o que pensa. Eu tenho várias histórias de alunos e dos meus filhos também. E a criança gritou: parem com isso, parem com isso! Todo mundo está percebendo, o rei está nu, o rei está só de ceroulas, o rei está sem roupa. Foi um burburinho só. Alguns fingiram que não viram a criança falando, mas outros começaram a falar a verdade, que realmente não estavam vendo nada. E o pai da criança, sempre tem um pai, uma mãe, quem cuida da gente, ou até um professor. Ouçam a minha criança, ela está falando a verdade. Pois bem, uns começaram a comentar que realmente o rei estava sem roupas, outros ficaram com medo de não serem inteligentes, e o rei
foi cada vez percebendo que tinha sido enganado, mas manteve a pose. Foi só andando mais rapidamente até chegar no seu reino. E vocês querem saber dos impostores? Ih, já estavam bem longe dali, com, o bolso cheio de dinheiro, dando muitas risadas dessa história. Sim, eu aprendo muito com essas histórias, crianças. Tomarmos cuidados com a vaidade, né? Com que, de repente, falamos que estamos chegando pelos outros e muitas outras coisas para a gente rir e aprender com essas histórias, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa terceira história. Procurem outros contos populares, que tem outros maravilhosos, assim como esse, tá? Contos de fadas também, e por aí vai. Agora eu vou me preparar para a nossa quarta história, tá bom? Vou trazer as minhas coisas aqui, os meus últimos adereços. As meninas aqui de Libras também estão trocando. Então, vamos lá. Essa última história eu tenho certeza que vocês conhecem. Isso. Na verdade, é uma história bem maior, tá? Bem mais comprida. É um livro. Então, eu vou fazer um compacto, uma leitura, um bate-papo sobre, sim, O Pequeno Príncipe, de Anthony Saint-Exupéry, né? Mais ou menos assim que se fala. Essa história do Pequeno Príncipe eu gosto muito, então vamos ler juntos, compartilhar juntos, depois a gente conversa mais um pouco. Mas para começar a história, assim como eu fiz a pergunta lá quando eu contei a história africana, eu quero saber aí de vocês. Comentem aí no chat. Esse aqui, ó. Esse aqui de baixo. Esse desenho aqui embaixo. Peraí, agora foi. Ele é um chapéu? Ou ele é uma jiboia que engoliu um elefante? Qual é o time de vocês? O time que acredita que isso é um chapéu ou uma jiboia que engoliu um elefante? Sim. Quando eu tinha mais ou menos 6 anos de idade, eu a vi no livro uma gravura que eu fiquei encantado. Olha essa gravura que eu mostrei para vocês. Sim, uma jiboia que tinha engolido um elefante. Eu fiquei encantado e fiz o meu primeiro desenho. A partir dessas histórias, desses desenhos. E fui logo mostrar para os adultos, achando que eles iam adorar ou iam ficar pelo menos com medo. Desenhei e fui mostrar para eles. Ah, crianças, quando eles viram, acharam graça, alguns nem ligaram. E ainda falaram para mim, onde você tirou essa história? Que isso seria uma jiboia que engoliu um elefante. O que o chapéu faz diferença nas nossas vidas? Eu fiquei triste e descobri que os adultos são meio difíceis de entender, tem vezes. A gente tem que explicar muito. Sabe por quê? Porque eles esqueceram que foram crianças. E muitos deles estão mais acostumados a criar muros do que pontes. Exatamente. O distanciamento para eles é cada vez maior. Então, eu fiz um outro desenho, mostrando para eles o que eu estava dizendo, sim, que uma jiboia tinha engolido um elefante. Mas não adiantou nada, não. Eles continuaram sem entender nada e até me deram uma sugestão. Olha, é melhor você não desenhar mais. Desenhar não vale nada. Se preocupe, estude outras coisas mais importantes. Crianças. E dali acabou a minha história de desenhar. A minha carreira de desenhista acabou ali. O tempo foi passando e eu me tornei um aviador. Belo dia, estava eu voando, quando
O meu motor perdeu o controle e eu fui caindo, caindo, caindo e caí no deserto do Saara. Isso mesmo. Foram dias difíceis, muito difíceis. Dormir era difícil, ainda ficar sozinho mais. Um dia, quando eu estava acordando, muito cansado e sozinho, eu ouvi uma voz. Uma voz de um menino pedindo para mim: por favor, desenhe um carneiro para mim. Eu achei estranho, achei que fosse até uma miragem, mas sim, era um menino, era um príncipezinho. Eu disse a ele que eu não sabia mais desenhar, que desenhar para mim era uma coisa que tinha ficado no passado. Mas ele insistia que precisava dos carneiros. Então, eu mostrei para ele esse desenho que eu fiz. Já imaginando o que ele ia dizer, mas não disse isso. Ele disse para mim: ah, não. Eu não quero uma jiboia que engoliu um elefante. Eu quero um carneiro mesmo. E eu fiquei espantado e comecei a gostar daquele menino, porque ele percebeu, crianças pequenas e grandes, que aquilo ali não era um chapéu. E desde aquele momento criamos uma amizade, eu fui tentando fazer um desenho, outro, até que saiu este desenho. E para o meu espanto, o Pequeno Príncipe adorou. Nossa, era assim mesmo que eu queria. Era esse carneiro para levar ao meu planetinha. Sim, o Pequeno Príncipe me disse que morava num planetinha. Na verdade, um asteroide B612. E que lá existiam os 3 vulcões para ele cuidar e também os baobás, que cresciam muito rápido e que poderiam destruir o seu planetinha. Por isso que ele me pediu para fazer um carneirinho, para o carneirinho ajudar e comer os baobás para não existirem o seu planetinha. O Pequeno Príncipe me contou várias histórias. Me contou de algo que ele gostava demais. De sua Rosa. Me contou daquela sua companheira de tanto tempo, que em alguns momentos ele duvidou se gostasse mesmo dela, mas em suas viagens descobriu a sua importância. Sim, crianças, podem ter infinitas rosas. Se vocês olharem aí, vão falar: nossa, mas é uma rosa normal. Mas a nossa rosa é sempre a nossa rosa, porque ela é especial. Sim, porque ela é a nossa rosa. É a rosa que nós gostamos, que nós cultivamos, por isso que ela é especial. Ele me contou também que em suas viagens ele conheceu alguns adultos e que ele percebeu que muitas vezes esses adultos, tão preocupados com fama e com sucesso, com prestígio, esquecem dos valores essenciais. E às vezes estão tão ocupados trabalhando tanto que até esquecem por que estão fazendo aquilo. Sim, esquecem das coisas simples, de um bom papo, de olhar as estrelas. O Pequeno Príncipe foi me ensinando como é bom olhar o pôr do sol, como é bom dizer eu gosto de você, eu me preocupo com você, você é especial para mim. Sim, o Pequeno Príncipe, principalmente com a história da raposa. Sim, a raposa que ele conheceu na Terra. A raposa que se tornou sua amiga, lhe ensinou o verdadeiro valor da amizade e do amor. Que uma vez que a gente cativa, que a gente tem laços de amor e de afeto com a pessoa, esses afetos são para sempre, esse laço é para sempre. E não tem quarentena, isolamento social, que quebre esses valores essenciais e primordiais. Porque o afeto está aqui. O essencial é sempre invisível aos olhos. E nós somos, sim, não é? Eternamente responsável por aquilo que cativamos. E que quando cativamos de verdade, isso é para sempre. O Pequeno Príncipe mudou a minha vida, porque mudou o meu jeito de enxergar a vida.
Sim, como é importante ter amigos, companheiros de jornada e como é importante o amor e a amizade. Pessoal, eu adoro essa história do Pequeno Príncipe. Eu sei que muitos, né, conhecem, alguns gostam, outros não, né? Não dá para todo mundo gostar, mas dizem que ele é, em muitos lugares, acredita-se que ele é o terceiro livro mais vendido e o segundo mais traduzido no mundo. Se não for o terceiro ou o segundo, porque o Pequeno Príncipe nos ensina a não nos preocuparmos tanto com o número, assim, nesse sentido, quantas curtidas, quantos. Mas o que eu trouxe esses dados para mostrar a importância de como esse livro é lido e relido, publicado em várias edições. Tirando essas frases que a gente já conhece e muitos até acham que ela é clichê, para finalizar aqui minhas falas, o que eu gosto mais são duas coisas do Pequeno Príncipe, que tem muito a ver com nossa função quanto professores educadores. Primeiro, que nós aprendemos com as aprendizagens do Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe vai aprendendo ao longo de sua jornada e vai nos ensinando. E a segunda é que muitas vezes, e eu já me deparei com isso, a gente quer ser o Pequeno Príncipe. A gente quer ter as características do Pequeno Príncipe. Eu sou aquele que cativa, eu sou aquele que vê as coisas simples. Mas eu acho que mais é uma visão minha, tá, gente? Humildemente. Que a gente aprende nessa história do Pequeno Príncipe é como muitas vezes nós somos parecidos com aqueles adultos que ele conheceu naqueles outros planetinhas. Como a gente tem que tomar cuidado, nós, crianças grandes, de não nos tornarmos assim, criando mais muros do que pontes, esquecendo do que é essencial nas nossas vidas. Tá bom? Eu não sei se tem perguntas aí, Ana. Vou dar uma olhada aqui. Fui certinha, gente. Consegui contar as 4, espero ter ajudado. Podemos também fazer um fundo com alguns desenhos e vestir adereços que chamam a atenção das crianças? Pode. Por que eu não coloquei aqui? Muito obrigada, viu, Miss Silva? O que eu acho? Aqui eu contei 4 histórias diferentes, né? Uma história da cultura africana, para quem chegou agora, mas vai estar gravado, se quiser ver depois. Uma da cultura indígena. Um conto popular, do Hans. E, por último, né, fiz um compacto, porque o livro é grande, do Pequeno Príncipe. Se eu colocasse alguma coisa aqui, ou tivesse alguma roupa, talvez seria complicado de eu ir de um espaço para o outro com pouco tempo. O que eu sempre digo, particularmente eu acho, que a gente só tem que tomar cuidado de colocar muitos adereços, porque a gente vai do mais para o menos. Quando a gente começa, a gente quer colocar um monte de coisa. E a história, o texto não podem ser tem que ser maiores do que tudo, perdão. A história e o texto tem que ser maiores do que tudo. Nenhum adereço, nenhuma roupa, nenhum fundo podem ser maiores que a nossa história. Então a gente não pode perder de vista isso. Eu, Paula, professora Paula, prefiro pôr poucas coisas atrás ou nada, mexer com esses adereços manuais. Eu acho que pode ter um problema da criança, às vezes, escolhendo mais os desenhos e pouco para a história. Mas cada um conta de um jeito. Se, de repente, vocês colocarem algumas coisas, tem gente que põe avental e achar que isso não vai atrapalhar, tudo bem, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Aí, Ana, a minha histórias maravilhosas, eu só agradeço. Tem outras infinitas, da gente. Tem as fábulas que são maravilhosas. Eu sou apaixonada por fábulas. Se vocês procurarem nas minhas plataformas, eu faço muita contação de fábulas. Mas eu quis me desafiar e não ficar tanto com fábula. O Pequeno Príncipe foi o meu norte quando criança e adolescente. Significado de amor e empatia. E adorei, Eliane, o que você falou, porque assim, o Pequeno Príncipe é legal ler e reler. Sabe por quê? Muito obrigada pela sua pergunta, pelo seu comentário. Cada vez que a gente lê o Pequeno Príncipe, eu acho que a gente lê de uma maneira diferente. A criança lê de um jeito, o adolescente lê do outro, e às vezes a gente está numa fase de vida adulta que a gente vai ler do outro. Eu só não acho interessante, humildemente, novamente, fala, a pessoa dizer, eu não gosto de tal livro sem ter lido. Eu só vi as frases.
do Pequeno Príncipe. Só me contaram do Pequeno Príncipe, mas eu nunca li. E eu falo que eu não gosto. Isso eu não acho legal, porque eu acho que a gente tem que ler, mesmo que seja para dizer, eu não gostei, mas a gente tem que ler e se apropriar da história, tá bom? Tem mais uma última pergunta? Onde vai ficar salvo a live? Vai ficar no Facebook da SME, da Secretaria Municipal de Educação, tá? E aí, se vocês quiserem ver, como eu disse no começo, se tiverem alguma dúvida, imagina, né? Vocês são muito melhores do que eu. Se tiverem algum comentário que quiser falar, nossa, Paula, eu conheço essa história, mas eu conheço um pouquinho diferente, porque as histórias são antigas, conhecemos às vezes de outro jeito. Ai, Paula, eu conheço essa tal história da cultura indígena, da cultura africana, eu vou adorar, porque eu sempre gosto de conhecer histórias novas. Cada um conta de um jeito e a gente sempre tem histórias novas para contar. Como eu disse no começo, se uma coisa que essa pandemia, esse isolamento social, aliás, se cuidem, se preservem. Espero que estejamos todos juntos brevemente. Fico até um pouco emocionada, porque eu estou com muita saudade dos meus alunos. Mostrou para a gente a importância da literatura e da cultura e da ciência, tá? A literatura salva, ela é encantadora, ela é empreendedora, ela faz total diferença nas nossas vidas. E às vezes uma criança, um adolescente, um estudante, um filho, não gosta de um tipo de leitura de gênero textual, mas gosta do outro. Então é muito importante diferentes gêneros, diferentes culturas, tá? Pessoal, eu gostaria muito, humildemente, #gratidão, como dizem meus alunos, agradecer. Espero que minimamente eu tenha ajudado vocês, tá? Estou muito feliz de estar aqui. Assistam as outras lives, que terão outras maravilhosas aqui pela Secretaria Municipal de Educação. Entrem no site, nas plataformas digitais, tá? Obrigada por ter viajado com a gente nessa história, com certeza. Vão atrás de outras possibilidades de histórias. Espero que nessa 1 hora e pouquinho eu tenha trazido alegria, ludicidade, encantamento na vida de vocês, tá? Que essa eu acho que é o melhor das histórias, levar a gente para outros mundos, para outras culturas, para outras oportunidades de literatura, tá? Fico com vocês de coração. Não sei se um dia conhecerei vocês, mas vocês já fizeram parte da minha vida nesse momento dessa conexão de literatura, tá bom? Assistam as outras e a gente se vê por aí, tá? E vamos terminar junto essa história? Muito obrigada. Vamos terminar a nossa história. Vamos terminar a nossa história. Muito obrigada. Um beijo muito grande no coração de cada um de vocês. E viva a literatura, viva a sala de leitura, viva a El, e viva as bibliotecas, e viva todos nós.